Começando a gravar. Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, oficialmente, vamos começar então mais uma aulinha. Vamos falar hoje sobre os mecanismos iônicos do potencial de ação. E mudar um pouquinho só o título, mas a gente vai continuar basicamente falando sobre o que nós falamos ontem, né? Despolarização, repolarização, então como é que funciona. Ontem eu dei uma pincelada mais adiante do que era, que realmente era para falar. Então, eu já falei ontem de disposição, potencial de ação, mecanismos um pouquinho, e basicamente é só falar dos canais, como é que eles abrem e fecham, mas a gente vai tentando deixar de uma maneira mais didática. Então, ontem a gente falou isso aqui, né, que uma célula em repouso ela tem polos, então a gente dizer que uma célula polarizada ou em repouso é sinônimo, é a mesma coisa, e se chegar um potencial de ação sobre essa célula, chegar um estímulo, né, também chamado de potencial de ação, um estímulo, se esse estímulo chegar nessa célula, esse estímulo pode ser um hormônio, pode ser um neurotransmissor, pode ser um estímulo tátil, né, como frio, calor, diversos estímulos diferentes, estímulo elétrico, estímulo mecânico, endócrino. Esses estímulos podem provocar um desarranjo, né, nessa estrutura, e se esse estímulo alterar essa estrutura celular, nessa membrana, de uma forma que abra os canais de sódio, ou seja, em repouso nós temos um potencial de membrana negativo de 70 milivolts. Se ele conseguir, esse estímulo conseguir fazer com que esse potencial chegue a pelo menos menos 50, né, suba em torno de 20 milivolts, ele vai abrir os canais de sódio. E o sódio, portanto, então, já com os canais abertos, por transporte passivo, acaba entrando nesses canais voltagem dependente, né? Então, lembrando que nós temos também alguns canais de sódio que não são voltagem dependentes, eles vão atuar depois, então sempre atuando, fazendo aquela entrada e saída de sódio e potássio, né? De maneira passiva, tá? Então, quando abre os canais voltagem dependente, o sódio acaba entrando e entra uma carga positiva, fica tanto positivo dentro quanto fora, então não tem mais polo, então uma célula está despolarizada. Tá? Depois dessa célula despolarizada, e essa carga positiva vai subindo, então estava em menos 70, quando chegou a menos 50 abriu os canais, entrou o sódio, foi subindo, 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 menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, 0, 10, 20, 30, lá por 20, 30, né, os autores vão dizer 30 a 40 às vezes, abrem seus canais de potássio. E aí o potássio é jogado para fora, primeiro porque ele tem a maior concentração do lado interno, na face interna da membrana, do que na face externa. Então, por ele estar em maior concentração e abre o canal para ele sair. O segundo é que ocorre uma repulsão, né? A gente sabe que cargas positivas se repelem, ou seja, cargas iguais se repelem, cargas contrárias se atraem, né? Se vocês pegarem um ímã e tentarem juntar os dois lados positivos, vocês não vão conseguir, vai ficar se repelindo. Muita, muita, muita força vocês consigam, mas ele não vai ficar. Já mesmo o ímã, se virar um lado para o outro, né? Então vai ficar uma face positiva e uma negativa, vai se atrair. Então vocês conseguem grudar dois ímãs se eles estiverem com cargas opostas. Então aqui vai ter dois motivos que pode tirar o potássio de dentro da célula. Primeiro que abriu o canal e ele dá maior concentração do lado interno do que externo. Então simplesmente por diferença de concentração ele sai. Tá? E segundo, que ocorre uma repulsão do sódio para o potássio. Eles têm a carga igual e o sódio acaba empurrando. Mas se eles se repelem, por que não é o sódio que sai? Não é? É uma pergunta que a gente pode fazer. Os dois se repelem. Por que o sódio que não sai? O sódio não sai porque o canal dele já fechou.
canal dele abriu em menos 30, e já, menos, desculpa, menos 50, e lá por menos 40, quando já estava tudo fechado, né? Só que o que acontece? Ele foi se fechando, e deu um fluxo tão grande que joga a carga para cima, né? Desculpe, eu não perguntei no inicial, de repente eu estou conversando sozinho, vocês estão me ouvindo? Tá, obrigado, Helena. Me empolguei. Obrigado, pessoal. Valeu. Aí eu estou falando aqui, vocês estão esperando eu começar a aula, né? Tá. Então, o potássio foi repelido, saiu para fora da célula, né? E aí, quando sai uma carga elétrica negativa, ele fica novamente menos positivo do lado interno do que na face externa, certo? E como os canais de potássio se fecham muito devagar, então a saída do potássio, em termos de cargas elétricas, é muito maior do que a entrada do sódio, porque os canais de sódio fecham, digamos assim, uma velocidade mediana. Já o do potássio é muito devagar. O potássio é aquele cara preguiçoso, né? Que se levanta devagarinho, sai de novo. Ah, então ele abre devagar e fecha devagar. Certo? Então, já temos polos de novo. E essa fase a gente chama de repolarização. Por que ela não já tem polos? Podia ser polarizado de novo, ou umas coisas parecidas, né? Um outro nome aí para ele, polarizado, polarização, mas é repolarização porque ele não voltou totalmente. Ele está retornando ao polo, a ter polos. Por que ele não voltou totalmente? Porque os íons estão alterados. Quem vai atuar agora, né, é a bomba de sódio e potássio, que com gasto de energia, com o ATP, que está verdinho ali, que a gente chama aquele dessa imagem, né? Com o ATP, ela constantemente vai então jogar o sódio e o potássio para os lados externos, até que ocorra uma estabilização nas cargas. Né? Essa estabilização nas cargas será para aquele cálculo, que vocês lá no início, é um cálculo chato, umas 4 folhas de matemática para fazer, mas que vai provar para a gente como é que funciona essa bomba aqui. É um cálculo biofísico, sei o que, químico, analítico, né? Que mostra para nós o seguinte: vai chegar uma hora que vai estabilizar as cargas que estão sendo jogadas para fora da célula, né? Ou melhor, as cargas que estão sendo trocadas pela bomba do sódio e potássio com as cargas que estão entrando por transporte passivo. Lembrando que tem mais vermelhinho, né, sódio do lado externo, então, com o transporte passivo, os cálculos vão entrar da outra face da célula, tá? Vão entrar em outro espaço. É a mesma coisa com o potássio, o transporte passivo vai acabar saindo. São poucos canais passivos que têm essa membrana, tá? Poucos canais passivos. E vai chegar uma carga elétrica que é a estabilização, que é mais ou menos como tivemos lá em algumas células menos 65, menos 70 ou menos 75 milivolts. Fica nessa média de menos 70 milivolts. Tá? Demora uma fração de segundos para acontecer isso, alguns milissegundos. E aí, então, nós temos de novo a nossa célula normal e em repouso. Uma coisa que eu quero já, então, essa aqui é uma revisãozinha, né, de ontem, já deixar meio dito para hoje, é o seguinte: aqui em repouso, essa célula está igual no início lá. Né? Então, aqui, nessa célula, aqui, somente aqui, a gente consegue dar um estímulo nela de novo e ela fazer tudo isso aqui de novo. Se eu aqui nesse momento der um estímulo, ela não vai responder. Se eu der um estímulo aqui, ela não vai responder, porque ela já está em despolarização, ela já está atuando. Né? Então, tem fases na célula que não vai adiantar eu dar um estímulo nela. Tá? Pensem assim, sabe aqueles joguinhos que o pessoal faz, mas geralmente são os japonesinhos, né? O pessoal lá do Oriente. Pega um monte de dominó, bota um dominó atrás do outro, assim, um monte de joguinho de dominó, junta aqueles dominó tudo, faz umas fileiras, faz um desenho, e daqui a pouco derruba lá o primeiro dominó. Aquele primeiro dominó vem derrubando todo mundo, certo? E digamos que esse nosso joguinho com 5.000 dominós fosse capaz de se auto-recuperar, né? Se recuperar. Então, o primeiro cai, derruba o segundo derruba o terceiro derruba o quarto, e assim sucessivamente até os 5, 10 mil dominós que vocês colocaram lá.
tá? Logo que caiu, uma fração de segundo depois, o primeiro levanta, consequentemente o segundo vai levantar, o terceiro vai levantar, o quarto vai levantar, até o último levantar. Quando o primeiro levanta, ele está em condições de cair de novo. Se as pessoas forem empurrar, ele vai cair, e assim sucessivamente. O que eu quero tentar demonstrar para vocês é justamente isso. Depois que caiu, para nós derrubar de novo o dominante, tinha que esperar ele levantar. Ou seja, depois que ocorreu a ação, a gente tem que ter um tempo para que ele levante de novo. Tá? E aí esse tempo vai depender da célula. Algumas demoram um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. E a gente tem que falar um pouquinho hoje, a gente vai falar desses mecanismos iônicos. Tá? Então isso aqui, ó, nada mais é do que a gente falou também ontem e agora na nossa revisãozinha. Tá? Aqui nós temos um gráfico mostrando o tempo em milissegundos. E lá vem as patinhas do cachorro correndo, um gráfico de milissegundos. E aqui, certo, no eixo Y, com voltagem em milivolts. E aí é que está mostrando mais 50, né? Até mais 40, até aqui já está exagerada a nossa paciência, mas tudo bem. Porque os canais de potássio demoraram muito mais para fechar, foi muito mais alto. Tá? Então, note o seguinte, o potencial de repouso dessa célula, ela está dormindo, ela tem repouso, ela não está provocando nenhuma ação em menos 65. Então, está dormindo, está despolarizada, está polarizada, desculpa, eu li ali, está polarizada, ela tem polo positivo e polo negativo, está em repouso com seu potássio na face interna, maior concentração, e sódio com maior concentração na face externa. Tá? Vem um estímulo, então aqui em azulzinho, está em repouso, vem um estímulo e eleva esse potencial da membrana até um valor, por exemplo, de menos 50. Quando chega esse valor de menos 50, abrem-se os canais de sódio, todos eles, né? E aí ocorre um influxo, ou seja, a entrada de íon positivo. Íon positivo está entrando e vai cada vez ficando mais positivo. Entra aqui, vai subindo, até que, então abre e fecha rapidinho, mas o fluxo é muito rápido, e vai chegar lá mais 40, por exemplo. Quando chegar lá mais 40, abre os canais de potássio. Né? Então, nessa fase, que é a fase de despolarização, porque está entrando um polo e dentro está ficando positivo igual a fora, então está despolarizado, está sem polo elétrico, nós vai subindo, subindo, quando chega no ápice, quando sai o sódio, desculpa, sai o potássio, porque agora abre canais de potássio, esse potássio sai por repulsão do sódio também, porque dentro tem muito mais concentração de potássio do lado que fora, e o potássio então vai sair, cada vez mais está sendo uma carga positiva e vai diminuindo então esse potencial de membrana e ele está retornando ao repouso, retornando a ficar com polos, retornando, então está repolarizando. Como o canal de potássio demora muito para fechar, ele acaba indo muito além do potencial de repouso, certo? Vai lá em menos 80, menos 90, sei lá, e aí a gente tem a tal da hiperpolarização. Então, as fases do tal potencial de ação são estas aqui. Diz assim, o potencial de ação é um evento elétrico transitório no qual ocorre uma ampla inversão da polaridade elétrica da membrana. Quais são as etapas ou fases? A primeira é despolarização. Na repolarização, tá? Aqui, ó. Mais precisamente, tá? Quando ele está começando a entrar daqui da repolarização para perguntou, não sei se todos viram, a pergunta era se era na despolarização ou na repolarização que ocorria o transporte ativo, ou seja, a bomba de sódio e potássio começava a atuar. Né? Ela começa a atuar quando está retornando, já vou explicar por quê. Começa a atuar quando está retornando, e mais precisamente mais ou menos por aqui. Mais ou menos por aqui ele começa a repor os íons no lugar, tá? Ela começa a atuar por aqui assim. E aí, nessa mesma fase, né, já começa o transporte passivo e aí vai fazendo com que fazendo com que os íons retornem para o seu
as cargas elétricas retornem ao normal, até chegar aqui, né, que está igual a aqui, ou seja, no final da hiperpolaridade volta, né? Não está mais hiperpolarizado, vai já está com seu potencial de repouso normal. Tá? Já explico por que isso. Aliás, não é o porquê, mas vou explicar vou falar uma coisa que já vai ficar mais claro isso. Tá? Então, gente, ó, despolarização, né, a primeira fase, o ápice, que a gente chama de ação, então é nesse momento que uma célula, por exemplo, está contraindo, que uma célula está, se for uma célula muscular, se for um neurônio, está emitindo sua informação para o próximo neurônio, né? Enfim. Tá? Aqui é a repolarização e hiperpolarização. Essas são as fases. Essa hiperpolarização é que vai nos dar, dependendo dessa hiperpolarização, se ela for maior ou menor, né? Quanto maior ela for, quanto mais potássio ou mais tempo demorar para essas bombas de sódio estabilizar, né? Aí, por que pode demorar mais ou menos? Pode ser que essa célula tenha menos bombas de sódio e potássio que outra, pode ser que essa célula tenha mais canais de potássio que outras. Então, por diversos motivos, ela pode ser que saia mais potássio ou demore mais tempo para a bomba atuar. Tá? Então, dependendo de cada caso, em média vai vir aqui menos 80, menos 90. Tá? Mas se ela for mais para baixo, quanto mais para baixo ela for, mais difícil fica de eu colocar essa célula em ação de novo. Porque aqui, ó, no início, ela estava em menos 65. Menos 65, para entrar em ação, precisa que o potencial de repouso chegue a menos 50, ou seja, uma diferença de 15 milivolts. Tá? Milivolts. 15 milivolts. Se, desculpa, se ela estiver em menos 85, por exemplo, então vai ser menos 85, está 20 abaixo, então vai ser menos 35 para poder chegar a de novo abrir os canais de sódio. Então, quer dizer, quanto mais hiperpolarizada for essa célula, mais tempo vai demorar, porque essa curva vai vir aqui, ela vai sair lá. Quanto menos polarizada, menos tempo. Então, dependendo de como é que ficou essa hiperpolarização, vai demorar mais ou menos tempo para essa célula responder ao mesmo estímulo. Então, se um estímulo mosquito que vem aqui e causa 15 milivolts, o mesmo mosquito que chega aqui e causa 15 milivolts não vai dar. Porque se isso aqui tem menos 85 com 15, vai dar menos 70, vai chegar aqui, ó, né? Vai subir um pouquinho só. Não chega nem a posição de repouso. Então, dependendo do local na hiperpolarização, que ocorrer novamente o mesmo estímulo, não vai responder. Tá? Então, a célula tem que estar, que o mesmo estímulo atue, novamente em repouso. Deixa eu só ver se tem um slide na frente para mim usar, senão eu vou explicar aqui. É. Tá? Então, aqui em cima, gente, aqui é a ação, certo? Ah! Tu me roubou a pergunta. Ah, já vou falar isso aí. Olha aqui, ó. Eu baixei aqui que eu quero fazer uma coisa. Eu tenho uma linha aqui, tá, gente? Você vai escrever, eu arrumo melhor essa linha. Boto com uma animaçãozinha. Tá? Então, olha aqui, ó. Digamos que. Vou voltar mais, vou tentar fazer mais uma coisa aqui. Tcharam, tcharam.
Vamos lá. Agora eu consigo falar uma coisa para você. Ah, minha mesa. Desculpe, tá, gente? Olha aqui. Então, nós estávamos aqui, né? Vamos de novo. Vem um estímulo, essa célula tem repouso, esse estímulo abriu canais de sódio, entrou sódio, despolarizou. Essa despolarização chega ao ápice com a abertura do canais de potássio. Nesse momento é realmente a ação dessa célula. Então, vamos dizer que faz de conta que é uma fibra muscular, né? Então, se esse é o momento do ápice, esse é o momento da ação, esse momento a tua fibra muscular está contraindo, certo? Aí, então, contraiu, começa de novo a relaxar. Por que que ela começa a relaxar a fibra? Ela contrai, chega no ápice, contraiu, e agora ela começa a relaxar e chega em repouso de novo. Como é que ela começa a relaxar? Porque abre o canal de potássio e o potássio sai, certo? E aí relaxou, daqui a pouco ela pode vir uma outra ordem, contrair de novo e assim vai. Vamos falar que vocês já ouviram, agora o colega, não vi, desculpa, eu não vi quem é que tinha perguntado, mas falaram sobre uma coisa aqui. Quem não viu, azar de quem não viu. Digamos que vem o estímulo, abre canais de potássio, despolariza, chega na ação. Quando chegar aqui em cima, teria que abrir canais de potássio. Então chega, abre canais de potássio, mas a pessoa não tem potássio. Se a pessoa não tem potássio, o potássio não sai. Se a pessoa não tem potássio, esse potássio já foi gasto em metabolismo ou não foi reposto com o passar do tempo, o potássio não tem como entrar. Então, ir na célula para poder sair. Então, por esse motivo que o potássio que vocês comem é absorvido no trato digestório, entra a corrente sanguínea e depois é jogado para dentro das células. Ele tem que ser armazenado dentro da célula por causa disso. Porque se ele não está dentro da célula, ele não consegue trazer a célula para o repouso novamente. Então, uma fibra muscular, por exemplo, né, que não tenha potássio, na primeira contração dela, ela já vai responder da forma que ela despolariza, contrai e, já que aqui é voltagem, aqui é tempo, vai passando o tempo, ela continua contraída. Vai passando o tempo, ela continua contraída. Então, vocês contraíram a perna para chutar uma bola, ou estão dormindo e se movimentaram e contraíram a perna, e acordam com aquela perna contraída, ou seja, como disse o colega agora, cãibra, certo? Por que a gente come banana? O pessoal diz, está acontecendo muita cãibra, tem que comer banana, está tendo cãibra demais, certo? Por que vocês comem cãibra? Cãibra não, né? Vocês comem banana. Vocês comem banana para repor o potássio no organismo de vocês e as células seguirem trabalhando normalmente. Se não tem potássio, a fibra muscular contrai e vai seguir contraída até que venha uma pessoa amiga e chegue lá e aperte a perna de vocês, faça uma massagem na perna de vocês, estique a perna de vocês para desfazer aquela contração muscular de forma mecânica. Depois a gente vai ver em contração muscular, que a contração nada mais é que alguns elementos dentro da fibra muscular que se interagem e um puxa o outro. Então, existem micro fibras lá dentro e da fibra muscular, e essas microfibras elas se grudam e uma puxa a outra para dentro, de maneira mecânica. Então, quando o jogador de futebol aparece na televisão lá jogando e com a perna dura lá e alguém chega e começa a massagear a perna dele, a intenção é mecanicamente tirar aquela contração, mecanicamente desfazer a ligação dessas microfibras. Tá? Normalmente, o que deveria acontecer? Sair o potássio e repolarizar e a fibra daqui a pouco contrair de novo.
Mas não acontece porque não tem potássio. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de como é que ocorre um dos tipos de cãibra. Outra cãibra, se já tiver bioquímica, já sabem que no ciclo de Krebs, ou também chamado ciclo do ácido cítrico, né, o metabolismo aeróbico, né, com oxigênio, o metabolismo da glicose gera ATP. Não é isso? Se nós não tivermos ar, não tivermos oxigênio, a gente entra no mecanismo anaeróbico. E em mecanismo anaeróbico, a glicose, no ciclo de Krebs, não vai gerar ATP. Ela vai gerar lactato e ácido lático. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui dá mais aquela dorzinha do lado, né? Aquela dorzinha do corredor, né? Então, a pessoa sai para fazer uma maratona, não está preparado, 40 quilômetros, corre 5, já começa aquela dorzinha no lado baixo ventre, aqui no abdômen, né? Começa aquela dorzinha, começa a se puxar ali. Por que começa ali? Porque normalmente ali é um local menos treinado do músculo. Então ali tem uma capacidade menor de captar o oxigênio. Então ali vai faltar oxigênio em células musculares, primeiro que nos membros inferiores. E ali já começa a faltar oxigênio. E aí o que acontece? Não está gerando ATP ali. Se não gera ATP, não tem energia para as fibras contraírem e relaxarem. A gente vai ver depois lá em fisiologia muscular que a quebra da ATP se dá por relaxamento, né? Então, um gasto para fazer relaxamento. A gente vai ver como é que é. Tá? Mas o principal também, aquela dorzinha no lado, e aquela cãibra, se dá pela cãibra por metabolismo anaeróbico, aquele é outro tipo de cãibra, essa aqui que a gente falou é uma cãibra por falta de potássio, aquela é uma cãibra por metabolismo anaeróbico, mas essa metabolismo anaeróbico, além de ter aquela dorzinha da própria cãibra, do músculo não relaxar, também tem a dorzinha porque o ácido que está sendo produzido, o ácido lático ou lactato, né? O lactato ácido lático é ácido, e o ácido é ácido. E sendo ácido, ele queima, ele arde, né? Ele machuca, ele lesiona tecido. Tá? Então, perguntar ali sobre o metabolismo de cãibra, né? Deixa eu ver qual era a pergunta, vou voltar aqui. Tem relação da bomba de sódio e potássio com o metabolismo anaeróbico da glicose no caso de cãibras. Não é bem a bomba de sódio e potássio aqui, tá? Aqui é só falta o potássio, lógico. Se não tem potássio, a bomba não funciona, tá? Então tem mas não no metabolismo anaeróbico. No metabolismo anaeróbico, a bomba de sódio e potássio vai estar funcionando, o que não tem é energia para ela funcionar, né? Porque a bomba de sódio e potássio precisa de ATP. E se nós entramos no mecanismo anaeróbico, não tem ATP sendo produzido nesse músculo. E como é um transporte ativo, precisa de ATP. E então a bomba para de funcionar e também vai ter câimbras aqui no metabolismo anaeróbico. Tá? Ou seja, não tendo a bomba, não tira o potássio para fora. Não, tirando o potássio para fora, não repolariza. Então fica contraído. Né? Não tira mais potássio, né? Porque os canais de potássio vão se abrir de qualquer forma. Tá? Mas a falta de potássio vai ser o maior vilão. E aí o que você faz? Você faz cadê o troço? Você faz uma massagenzinha ali e manda o cara comer potássio. Né? Você já, não sei se alguém já tem conhecimento, nós temos toda uma normativa, uma legislação uma legislação para eutanásia, procedimento de eutanásia. Né? Mas existe ainda, infelizmente, muitas clínicas que usam o cloreto de potássio, né? Ou fluoreto de potássio, ou qualquer outro tipo de potássio líquido para fazer eutanásias. Isso é uma coisa condenável e não liberada pelo Conselho de Medicina Veterinária. Por quê? Porque já é sabido, é provado que o animal sente dor, mesmo que sedado, mesmo que anestesiado. Então, o que acontece? Como é que as clínicas fazem eutanásia
em cachorrinho. O correto de fazer eutanásia em cachorrinho, gatinho, qualquer pet ou qualquer animal é utilizar uma droga para eutanásia. Tá? Existe o tal de T61, T61, letra T maiúscula, número 6 e número 1, o T61 é uma droga que se usa no Brasil para isso. Tá? Essa droga foi produzida, se não me engano, pelos Estados Unidos na época da Guerra do Golfo, que parece, segundo lendas falam, essa droga era, cada soldado lá tinha sua dosezinha pronta no macacão, na roupa. Se levasse um tiro, fosse preso, ficasse aleijado por causa de uma mina terrestre, alguma coisa parecida, se auto-injetava aqui. Esse T61 é uma droga para eutanásia. Tá? Ela só serve para isso. Não é uma droga que é para tratamento de uma doença que foi extrapolada e aí você mata com isso. Não. Você mata, não, você faz eutanásia com isso. Né? Ele serve para isso. Tá? Só que é caro. O T61, o frasco do T61, não tem nem ideia, mas deve estar em torno de uns 500, 600 reais, um frasquinho aí de uns 20 ou 30 ml. Se não me engano, você usa 1 ml para cada 10 quilos do animal. Então, um frasco de 20 dá para fazer eutanásia em 4, 5 cachorros, 6, 10 cachorros, depende do tamanho do cachorro. Mas é caro, e não adianta você querer comprar para matar o inimigo de vocês, tá? Isso é controlado pela Polícia Federal. Ele é uma droga que vocês têm que ter receituário azul, e além de ter receituário azul, é controlado o uso dele e a quantidade que vocês estão usando. Vocês vão começar a comprar T61 toda semana, a Polícia Federal vai ter na porta de vocês sobre o que vocês estão fazendo com isso. Então, cada ml que for utilizado, vocês têm que ter uma autorização do proprietário, é um monte de burocracia. Tá? Por quê? Justamente para as pessoas não saírem matando todo mundo aí. Tá? Então, o que acontece? Muitas clínicas, que é caro, vai ali com umas ampolinhas de cloreto, ou fluoreto, ou cloridrato de potássio. Né? As ampolinhas devem estar R$5. Não deve estar mais que 10, uma ampolinha de 10 ml, eu acho. Né? E injeta o potássio no soro do cachorrinho, dá anestesia ao cachorro, injeta o potássio e com isso leva à morte. Por quê? Porque vocês jogam potássio uma concentração tão elevada no organismo do animal que, como eu disse para vocês, o potássio, depois de absorvido, entra dentro da célula e é armazenado dentro das células. Tá? Só que a concentração de potássio circulante está tão elevada que não tem mais espaço dentro das células. Então, o potássio começa a ser armazenado também no lado externo das células, ou seja, no interstício, junto com o sódio. Então, nós temos potássio sendo armazenado também do lado de fora. Então, o potássio está aqui. Ó. Então, vem o estímulo, certo? Abre os canais de sódio, o sódio entra, depois abre os canais de potássio, o potássio sai. Só que como injetaram potássio nesse animal, em concentrações tão grandes, esse potássio não tem mais espaço dentro das nossas células, né, principalmente células musculares, e ele começa a ser armazenado no interstício celular. E aí ele fica armazenado aqui. Quando abre canal de potássio, para o potássio sair, o potássio não sai. Por que o potássio não sai? Porque um dos motivos para sair é a diferença de concentração. Tem mais potássio dentro que fora. Só que agora, quando abre os canais de potássio, tem mais potássio fora que dentro. E o potássio acaba até, dependendo da concentração, entrando dentro da célula. E aí, com o potássio não sai, e às vezes até entra um pouquinho, né? Isso aqui fica assim, e a fibra muscular contrai e vai. Não podemos esquecer que o coração é um músculo. Então, tu dando direto nos vasos sanguíneos, o potássio bem elevado, vai contrair, né? Porque contrai toda hora nosso coração, tá? A cada 60 vezes por minuto, 70 vezes por minuto, nós temos uma contração. Então não precisa nem estímulo, né? Não precisa nem dar um tapa no cara para responder. Não precisa nem um mosquito sentar no braço para responder. A cada minuto 60 vezes vai contrair. Então vai chegar numa hora, uma daquelas contrações ali, que o potássio vai tentar sair de dentro da fibra muscular cardíaca e não vai conseguir.
e o coração contrai, e nesse momento, quem já presenciou desculpa, uma morte induzida por potássio, né? Não vou dizer nem eutanásia, uma morte induzida por potássio, porque eutanásia é morte por amor, morte sem dor, e sabe-se que o potássio causa dor. Nesse momento, quando o coração contrai e tem uma parada cardíaca contraída, né? Tu vê que o animal estica, ele contrai todos os músculos até o corpo estica. Né? E se for usar um eletrocefalograma e fazer uma leitura disso aí, nas ondas cerebrais, vão ver que o animal está sentindo, sim, dor, apesar de estar anestesiado. Sim, é o que eu acabei de falar. Né? É possível ter câimbra no coração? Sim, sim. Se chegar a um nível de potássio tão baixo, pode acontecer sim. Né? E essa câimbra é um dos motivos de uma parada cardíaca. Pode ser isso? Pode ser isso também. Tá? Se tem os níveis, as células cardíacas, elas são um pouco diferenciadas. Quando a gente falar em fibra muscular, vocês vão ver, elas têm uma capacidade de armazenar um pouco mais de potássio, elas têm também uma capacidade de uma troca diferente, que elas têm mais poros, enfim, né, justamente prevendo que não ocorra isso. Mas, sim, o excesso ou a falta de potássio pode causar cãibra. Cãibra, né? Tanto o excesso, por causa disso que a gente viu, que se tem muito, o potássio não consegue sair, ou a falta, porque não tem, se não tem, não tem como sair. Então, tanto um quanto o outro são prejudiciais, são danosos, são perigosos. Tá? Então, potássio na clínica, gente, vocês vão usar quando estiverem tratando o cachorro. Tá? Às vezes vocês têm que fazer um soro, vamos ver que isso tem a ver com aquela rigidez pós-morte. Não tão diretamente, pode sim ter. Tá? A falta de potássio pode ser visível no caso da necropsia, porque a rigidez pós-morte é um pouco alterada, um pouco diferenciada. Tá? Mas a rigidez pós-morte se dá porque quando o animal morre, eu estou já viajando, já paramos aqui, né? A rigidez pós-morte, né? Ou rigidez cadavérica, que o pessoal chama, se dá porque é o seguinte, quando a pessoa morre, para de fazer, o metabolismo cessa, teoricamente cessa. Né? Sabe que muito o metabolismo para. Mas o que acontece é que para a produção de ATP. Para a produção de ATP, a bomba de sódio e potássio, por exemplo, para de funcionar. Né? Então, existe aquelas ligações dos músculos, né? Você liga e não consegue mais desmanchar. E aí, meu povo, o que acontece? O que acontece é que depois de um passado tempo, né, começa a ocorrer a quebra, lise do tecido muscular, e aí com a quebra, com essa lise, o pH se altera, né, porque morrendo o tecido, então algumas horas depois já começa a quebra, né, então morreu o tecido realmente, e aí então o pH acaba caindo, né, e aí essa diminuição do pH que ocorre nos músculos, que provoca então a desfazer dessas microfibras, e aí o músculo relaxa novamente. Tá? Então nós temos uma fase de pós-mortem, que o músculo se contrai, fica, e daqui umas horas mais, se eu falar, se eu falar em termos de tempo, 12, 24, não tenho certeza, né, mas em torno disso aí, em 12, 24 horas, o músculo já começa a maciar. Por isso, que vocês, quem for trabalhar em frigorífico, quem for trabalhar com essa parte de carne, produção, vai ver que a gente não pode, e quem já abateu um animal na propriedade para fazer um churrascão, né, ou para o consumo da família mesmo, sabe que não dá para matar o animal e já carnear. Você tem que esperar, porque vai contrair, e depois você tem que esperar um dia e pouquinho, para que o músculo amacie. Não, você não precisa comer um boi, uma vaca, um terneiro, um cordeiro com a carne extremamente dura. Tá? Então tem um tempo para isso. Então chega lá e fibra muscular, a gente fala de novo sobre isso. Tá? Entenderam aqui? Falei tanto que eu fugi do assunto umas 5 vezes, né? Mas me puxem de volta e me perguntam, tá, gente? Então tá bom, vamos continuar, tá? Não, é a mesma coisa, tá? Só que mostrando de outra maneira, tá? Então a despolarização é a que está subindo aqui, né? Tá? E aí tá aqui, ó.
em azulzinho, tá? A linha azulzinha aqui está mostrando, ó, tá? Então, deixa eu ver aqui, tá? Despolarização, certo? Aqui, ó, tá lado externo, lado externo, lado interno, despolarização entrou sódio na célula, e ela despolariza, certo? Aqui o momento do ápice, então, essa célula agora está abriu seus canais de potássio, a rosinha, o potássio saindo, certo? Potássio saindo. Oi, eu cliquei aqui sem querer e apareceu o que era aqui embaixo. Tá? Potássio começa a sair, e aí ele vai baixando, 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 até que hiperpolariza, né? Novamente. Tá? Então diz aqui, abertura dos canais de sódio, influxo entrada, vou colocar a expressão. Abertura dos canais de potássio e fluxo saída, repolarização. Tá? É o influxo. Por que ocorre a entrada? Primeiro, porque está mais concentrado o sódio lá de fora. O influxo é favorecido pelo gradiente químico do íon. Está mais concentrado lá do que aqui. Então, inverte completamente essa entrada de íons positivos, se inverte a polaridade. Tá? Então, por isso que é despolaridade, despolarização. Abertura dos canais de potássio, por que ele acontece? É favorecido pelo gradiente químico também do íon, que está em maior concentração do lado interno do lado externo, o potássio, né? E com o fechamento dos canais lento ocorre a hiperpolarização. Então, ele vai fechando lentamente. Além disso, não esqueçam que as cargas iguais que vão estar aqui dentro se repelem, né? E o estado de repouso é operado, então, pela ATP-ase. Né? ATP-ase ou sódio-potássio, ATP-ase ou ainda bomba de sódio-potássio. Tudo que a gente já conversou. Interessante. De novo, nosso gráfico, tempo em milissegundos. E a linha do eixo Y em cargas elétricas milivolt. Tá? Aqui diz assim, evento do tudo ou nada. Então tem 3 estímulos, o estímulo 1, o estímulo 2 e o estímulo 3. Aqui quer mostrar para vocês esse gráfico que, dependendo do estímulo, ele pode ou não fazer abertura dos canais de sódio, como a gente já tinha falado, né? Então, o mosquito às vezes senta no braço, senta na perna, vocês nem percebem que o mosquito está ali. Só vão perceber quando o mosquito ferrou. Né? Então, o que acontece? Um estímulo pequenininho, um outro estímulo um pouquinho maiorzinho, mas não chegou no limiar de menos 50, menos 55. Tá? Isso aqui, esses 2 estímulos estão acontecendo, mas a gente não percebe. Às vezes também a gente se acostuma com eles. Né? Depois eu vou falar em se acostuma quando falar em sistema nervoso lá. Tá? Mas isso aqui, como eles não chegaram ao limiar de ação, ou seja, ao limite de carga elétrica para que abra os canais de sódio, a gente diz que esses 2 estímulos que foram fracos são estímulos sublimiar. Então está aqui, ó, o estímulo sublimiar, né, abaixo do limiar de ação. Esse estímulo sublimiar, ele não causa potencial de ação. Aí o terceiro aqui, aquele estímulo um pouquinho mais forte, agora o mosquito resolveu ferroar, né? Então esse aqui, ele é um estímulo linear. Ele chegou no linear, causou, tá? Tá, esse aqui. O estímulo supralinear não está aqui demonstrado, né? Quando o estímulo é muito forte, ele pode causar mais de potencialização sem alterar a amplitude. Isso aqui a gente vai ver quando eu mostrar para vocês a contração muscular, tá? Não adianta eu tentar explicar agora assim um exemplo mais vivo. O que acontece aqui? O estímulo supralimiar, por exemplo, porque o correto de afirmar, gente, olha aqui, ó, correto afirmar, se nós não falamos do supra, né, é que fibra contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Tá? Então fica assim, ó. Né? Contrai milissegundo, relaxa milissegundo. Contrai. Então, para que a fibra continue em contração contínua, quer dizer, vocês pegarem um peso na academia e erguer aquele peso e ficar ali 2 minutos segurando aquele peso sobre a cabeça de vocês, né, a contração tem que ser contínua. Então, não encaixa muito bem essa minha ideia que eu dei para vocês, que a fibra contrai, e para contrair de novo, ela tem que voltar ao repouso. Tá? É mais ou menos isso que acontece. Só que tem uma outra, que a gente chama de facilitação, né, que a gente vai ver lá mais adiante, né, e com estímulos supralineares, que vão fazer com que quando a fibra começar
pensar em relaxar, ela já continua no seu potencial. É mais ou menos aquela historiazinha daqui da cãibra aqui. Tá? Vai continuar uma coisa mais ou menos assim, só que voluntária e com troca de potássio normalmente. Tá? A gente vai ver isso mais para frente, não vou falar agora, senão a gente vai se perder muito do assunto. Tá? E o que é interessante nisso aqui, eu quero dizer para vocês, uma vez iniciado o potencial de ação, é impossível impedi-lo de acontecer. Ou seja, depois que abrir os canais de sódio, gente, né, não adianta, é a mesma coisa que mandar aquela mensagem errada no grupo de família do WhatsApp. Depois que mandou, não adianta não entrar assim, gente, por favor, não olhem. Aí que vão olhar, né? Ah, eu mandei uma foto que não era para mandar. Por favor, não olhem a foto. Tá? Depois passou aquele tempo que o WhatsApp ainda dá para apagar, foi, acabou, todo mundo já viu. Se não viu, vai ver daqui a pouco. Aí tu bota ainda para baixo assim, por favor, não olhe. Aí que eles olham. Tá? Então, é 8 ou 80. Ou acontece ou não acontece. Ou seja, ou acontece ou não acontece. Se o estímulo for limiar, vai abrir canal de sódio, o sódio vai entrar. Não tem como não entrar. Tá? E vai despolarizar. Tá? Então não adianta dizer, desculpe, eu não queria. Abriu, foi. Tá? Abriu o canal de sódio, não tem o que fazer. Quando começou, né, não tem como impedir de acontecer potencial. De repente, a gente pode impedir, né, se nós estivermos falando de transmissão sináptica, um neurônio passando informação para o outro, daqui a pouco a gente pode bloquear um neurônio para que ele não responda. Por exemplo, uma anestesia local. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. Período refratário, né? Então, a primeira propriedade é que, uma vez iniciado o PA, é possível de fazer com que ele aconteça. Né? Impedir que ele aconteça. Né? Mas iniciado, ele vai embora. Tá? Evento, a gente chama isso aqui do evento tudo ou nada. Tá? O evento tudo ou nada. Tá? Ou acontece ou não acontece. O segundo, uma outra propriedade, é falar sobre o período refratário. O período refratário é aquele período para vocês que não adianta estimular. Nessa fase no verde mais escuro aqui, ó, a gente diz que é o período refratário absoluto, porque não adianta. Isso aqui é o período refratário absoluto. Os canais de sódio estão todos inativos. Está inativo isso aqui. Ah, estão fechados já. Não adianta, vou estimular aqui em cima. No período refratário, que acontece depois da hiperpolarização, tá? Quando começa a hiperpolarização, vai ser um tal do período refratário relativo. Por quê? Porque já tem canais de sódio que já estão querendo voltar ao normal, porque os íons já estão se estabilizando. Tá? Então é relativo por quê? Porque dependendo se essa hipolarização é maior ou a hipolarização é menor, vai demorar mais ou menos tempo para que... Então, quer dizer, pode ser que eu estimule aqui ou aqui. Então, dependendo do relativo, da amarelinha aqui, né? Verdinho mais claro. Dependendo da hiperpolarização, essa hiperpolarização foi menor, aqui um estímulo aqui já foi capaz de gerar uma ação, né? Um outro estímulo mais ou menos mais para lá. Então, dependendo da hiperpolarização, se ela for maior ou menor, a gente consegue estimular antes ou depois essa célula, tá? Então ele é relativo. Isso aqui, gente, como eu gosto de dizer para vocês, tem coisa que eu falo porque está nos livros que a gente tem que falar. Isso aqui é uma coisa que pouco serve para mim, para vocês, e vão usar quase que nunca isso na vida de vocês. Vão se ater ao que é mais interessante. Mas existe o período refratário? Existe. O que é isso? É um período que as células não vão responder ao estímulo. Tá? Aqui não vão responder mesmo, e aqui, dependendo da situação, ela pode ou não responder. Tá? Eles respondem ou não. Então, que esse relativo vai depender de alguns fatores. Mas vai mudar nada na vida de vocês. Tá? Oração 8h23. Vamos lá. Tá? Vamos falar um pouquinho, já que falei de sinapse, de neurônio, vamos começar a falar desses caras. Vamos falar um pouquinho de tecido nervoso. Tá? O que é o tecido nervoso? A gente tem tecido nervoso e a gente tem sistema nervoso. O tecido nervoso é esse cara aqui, o tal de neurônio. Já deve ter sido apresentadas para ele. Já devem ter sido apresentados lá
no colégio, né, no primeiro grau, que é o ensino fundamental, ou o ensino médio. No meu tempo era primeiro e segundo grau. Tá? Então, aqui está um neurônio. Aqui essa região maior, né? E esse aqui é um neurônio clássico, não são todos esse formato, tá, gente? Tem muitos formatos, tem mais uns slides para frente que eu vou mostrar para vocês que eles têm diferenças anatômicas e morfológicas nesses neurônios. Mas a maioria, didaticamente, é isso aí. Então, tem uma área maior, né? Uma estrutura mais prolongada aqui, mais alargada, que a gente chama de corpo celular. Então, dentro do corpo tem todas aquelas organelas, inclusive o núcleo. Tá? Então, aqui tem Golgi, tem mitocôndria, então, tem todas aquelas organelas normais de uma célula, inclusive o seu núcleo, porque é uma célulazinha nuclear. Tá? Núcleo, nucleus, enfim. É no corpo celular que a gente tem os dendritos. Os dendritos são aqueles prolongamentos do corpo, certo? Um dos dendritos vai se alongar mais e a gente vai chamar ele de axônio. Tá? Então, o axôniozinho que vai se prolongar. E esse axônio pode ser muito comprido. Pode ter axônio aí de quase 1 metro. Tá? Só que ele é tão fininho que você não enxerga. Tá? Então, o axônio. Né? E esse axônio enrolado na tal de bainha de mielina, às vezes sim, às vezes não. E essa bainha de mielina é formada por células espiraladas, que são as células de Schwann. Tá? No finalzinho do axônio, a gente tem uma estruturazinha, né, que é chamada de pé terminal. Parece uns pezinhos de galinha, olha esse aqui, ó. Parece um pezinho de galinha, né? Então, por isso que é chamado de pé terminal. Então, os pés terminais do neurônio, certo? Os nó de Ranvier, que são espaços entre cada uma das bainhas de mielina. Tá? Aqui mais um neurônio, né? Mostrando para vocês, então, a direção do impulso nervoso. A direção do impulso nervoso é sempre do corpo em direção aos pés terminais. Então, entra via dendritos, corpo, axônio, pés terminais. Sempre nesse sentido. Sempre trazendo assim. Tá? Então, informações lá da mão de vocês, se vocês pegarem uma pedra de gelo, essa pedra de gelo, né, vai sensibilizar os seus receptores e vai os receptores passar essa informação para os dendritos do neurônio sensitivo que está ali. Essa informação via dendrito vai entrar no corpo, né, vai ou não provocar uma ação, e aí essa ação vai desprezar o próximo neurônio que vem, axônio pé terminal. Aqui vai ter um outro dendrito e corpo celular excessivamente. Então, a informação, por exemplo, sensitiva, de vocês pegarem alguma coisa, vem até o centro nervoso, medula espinhal ou córtex cerebral, para ser interpretado, a gente sabe o que é, dessa maneira. Sempre de dendritos até pés terminais. Tá? Tá, mas e a ordem contrária? Eu botei a mão no fogo. Estou sentindo calor. Agora a ordem para tirar a mão do fogo. Bom, vai ter que ter um neurônio no sentido inverso. Então, vai ter uma via de neurônios nesse sentido e uma via de neurônios naquele sentido. Tá? Uma sensitiva, com todos os seus corpos celulares mandando informação para os pés terminais, corpo celular pé terminal, corpo celular terminal, e depois a motora tira a mão do fogo. Também tem o corpo celular, pé terminal, corpo celular de outro neurônio, pé terminal, corpo celular de outro neurônio, pé terminal. Tá? Sempre assim. Então, a direção é sempre nesse sentido. Via dendrito, corpo, axônio e pé terminal. Tá? E aqui, ó, como é que é essa propagação? Olha que bonitinho aí, ó. Né? Então, impulso nervoso, ó, impulso nervoso, vamos fazer de novo, impulso nervoso, ó, então o neurônio está com impulso nervoso sempre num sentido único. Tá? Então, aqui a membrana com sódio do lado de fora, potássio do lado de dentro, vem o estímulo, vem a informação, ocorre as trocas de carga elétrica, despolarizou e repolarizou. Ó, despolarizando agora, despolarizou, e aqui, ó, percebam, gente, olha essa onda que está acontecendo, né? Perceba que aqui, ó, vai ter um momento nisso aqui que já está repolarizado aqui e lá ainda não, ó. Tá? Isso que eu quero mostrar para vocês, ó. Tem momentos que, quando começou a repolarizar,
aqui já está repolarizado, ó, e aqui no fundo ainda não. E isso acontece em tudo que é lugar. No início, é a história do dominó que eu disse para vocês, né? Aqui o dominózinho já levantou, aqui o dominó está dormindo ainda. Tá? Então, se eu der um estímulo aqui, vai responder, né? Aqui, ó, aqui não está respondendo agora. Dou estímulo aqui, já pode cair de novo. Aqui não está respondendo. Se eu der agora, já vai responder. Então, dependendo do local, a gente pode dar estímulos diferentes, tá? E o estímulo sempre nesse sentido, um sentido único, tá? Até porque, por que esse aqui não vai responder? Porque aqui está despolarizado, agora já responde, né? Por que o estímulo não vem para trás? Por que chegou aqui, opa, não começa a voltar? Porque aqui está inativo, tá? Tá em processo de, como é que era o termo? Latência, né? Ou melhor, vou colar lá que eu não me lembro, período refratário. Tá? Tá no período refratário. Aqui já entra o período refratário. Então não adianta vir impulso. Tá? Então o que eu quero mostrar para vocês é que se eu vou precisar lá em cardiovascular, de novo, ó, é que só quando voltou ao normal que essa célula consegue despolarizar de novo. Opa, tá? Bom, falando ainda do neurônio, isso aqui, ó, isso aqui era a propagação do pulso, né? Só que vocês que é sempre num sentido só. Né? A banha de mielina, né? Banha de mielina, olha lá, corpo celular, lentídeo, corpo celular, axônico, banha de mielina. Banha de mielina nada mais é que uma célula, que é a tal de célula de Schwann. Né? Gente, esses nomes que vocês olhem e percebem, né? Schwann, Meissner, Merkel, sei lá, cheio de nome por aí, né? Nós vamos ver em biologia, vamos ver em química, vamos ver em fisiologia, né? Em bioquímica, esse nome não, ou anatomia, né? Normalmente esse é nome do cara que descobriu, ou homenageou quando ele descobriu, ele tem direito de botar o nome, homenageou a mãe dele, ou a irmã, ou a esposa, ou o cachorro, ele bota o nome que quiser. Normalmente é o sobrenome da pessoa. As pessoas pouco egocêntricas botam o próprio nome. Então só precisa saber por que tem esse nome louco aí. Então, a célula de Schwann, a célula de Schwann é uma célulazinha que está ao redor do axônio, né? E ela se espiraliza, ela se enrola tipo um rocambole, né? E forma a tal de bainha de mielina, tá? Então, isso nada mais é que uma célulazinha espiralada. Então, aqui está o corpo do neurônio, né? Os nós da Ranvier, que a gente está organizando, o light, né? Os nós da Ranvier são esses espaços, né? Entre cada bainhazinha, ou cada célula espiralada, cada bainha de mielina, tá? O que é interessante, deixa eu ver se está no próximo slide, não. O que é interessante de mostrar lá para vocês aqui, que é o seguinte, ó, esse aqui é um neurônio com bainha de mielina. Nós vamos ver que tem alguns neurônios que não possuem bainha de mielina, tá? Olha aqui os pezinhos, parece uns pezinhos de sapo aqui agora, né? Esses são os pezinhos de galinha, né? Esses pezinhos. Esse é um neurônio com bainha de mielina, então a gente diz que é um neurônio mielinizado. Essa bainha de mielina, tá? Ela é produzida através da espiralização essas células Schwann, né? Então, como a gente sabe que a membrana celular é lipídica, isso aqui é lipídio, né? É gordura, né? Então, nada mais é do que lipídio, nada mais é que um isolante elétrico. A função disso aqui é dar um isolante elétrico. Aqui está passando eletricidade. Como eletricidade? Sim, está trocando as cargas elétricas. Não vira aquele slidezinho ali? Está trocando carga elétrica. E está trocando carga elétrica, está tendo eletricidade. Está gerando eletricidade. Então passa uma corrente elétrica nesse neurônio nesse sentido. Né? Sai daqui, passa para lá. Sai daqui, passa para lá. Então tem uma corrente elétrica correndo aqui. Nada mais justo que isso aqui ser um fiozinho encapado. Né? Então, vocês pegarem o fio do computador de vocês aí, que está ligado na tomada, e não tiver um encapamento, que diz, não tiver uma proteção, que normalmente é um látex, aí, um plástico, vocês vão tomar choque. E o neurônio quase é a mesma coisa, a gente vai falar depois. Mas isso aqui é um isolante elétrico. Tá? Como ele é isolante, nesses neurônios mielinizados, esses que possuem bainha de mielina, a despolarização é saltatória. Como assim? Ó, não vem correndo como aqui, ó,
Isso aqui seria um neurônio sem mielina, tá? Seria assim, todo axônio seria assim, ó. Aqui acontece o seguinte, despolariza, pula para lá, despolariza, pula para lá, despolariza. Então, ele é muito mais rápido do que acontecia lá. Lá ia assim, despolarizando, despolarizando, despolarizando. Não, ó, de novo. Se não tivesse mielina nesse neurônio, ele ia assim, despolarizando, 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 até chegar aqui e mandar a informação adiante, tá? Quando ele tem banho de mielina, é despolariza, pula, despolariza, pula, despolariza, pula, despolariza, pula, despolariza, pula, despolariza, pula, pum, foi embora. Tá? Ele vai saltatoriamente. Então, despolariza aqui, pula para o próximo. Então, ele economiza todo esse espaço. Então, já sabemos de antemão que neurônios com bainha de mielina transportam informação mais rápido. Já sabemos que neurônios com bainha de mielina têm essa informação, um fiozinho, né? essa informação, essa eletricidade sendo transportada de uma maneira, digamos assim, mais segura. Já vou explicar isso. Então tá aqui. A membrana é a mesma, né? A mesma coisa. Então tá aqui, ó, o dendrito, corpo. Essa região, a gente tem a implantação do axônio aqui, ó, no corpo. Essa regiãozinha que vai receber um nomezinho especial. Aqui a gente vai dizer zona de gatilho. É aqui que acontece a coisa. Então, que nem aquela coisa. Se despolarizar essa zona de gatilho, a informação vai adiante. Se for um estímulo capaz de abrir os canais de sódio aqui, a informação vai adiante. Aqui que acontece a encrenca, tá? É ali, ó. São saladas no gatilho, né? E aí vai se percorrendo o neurônio até chegar nos pés terminais. Tá? Então, aqui é um receptor sensorial. Recém eu falei de água gelada, gelo, bota na mão, né? Então, tem um receptor sensorial. Receptores sensoriais, que a gente vai ver nas próximas aulas, nada mais são que neurônios modificados. Tá? Tem diversos tipos. Receptor de tato, receptor de calor, receptor de frio, receptor de pressão, de dor. Né? Então, tem diversos tipos. Né? Tato profundo, tato leve, enfim. São neurônios especializados, diferenciados, modificados. Tá? Nós temos um receptor para cada tipo de sensação. Tá? Então, nós vamos ter um receptorzinho que está aqui, um neurônio primário, que tem esse formatinho, e um neurônio secundário, e assim sucessivamente. Né? Notem que aqui está sendo liberado algumas coisinhas, né? E essas coisinhas a gente vai chamar de neurotransmissor. Esses neurotransmissores são as trocas de informações entre um neurônio e outro. Então, esse aqui recebeu, o receptor sensorial percebeu a alteração, certo? Manda essa informação para o neurônio primário, e esse neurônio primário, se achar conveniente, estimula o neurônio secundário. Através de quê? Da liberação do neurotransmissor. Tá? E aí o que eu quero mostrar para vocês é dizer assim, os neurônios decodificam o aumento ou redução na intensidade do estímulo em função da frequência de impulsos elétricos. Então aqui, ó, o estímulo, né, o mosquitinho sentou. Tá? Chegou, mesmo que despolarize, um estímulo fraquinho. Tá? 3 mosquitos sentaram, 20 mosquitos sentaram. Então, dependendo do estímulo, ele vai ter uma frequência de estímulos, de pulsos elétricos, né? O estímulo continua, mais contínuo, tá? Uma frequência, e dependendo da resposta, a resposta vai ser proporcional. Então, se nós tivermos um estímulo fraco, a frequência pouca, vai ter liberação de pouco neurotransmissor na fenda sináptica. Se o estímulo for um pouquinho maior, um pouco mais de neurotransmissor. E se for um estímulo contínuo e abundante, muito neurotransmissor sendo liberado para que essa informação continue por mais tempo, que esse neurônio continue mandando informação mais tempo. Né? Então, se vocês botarem a mão no fogo, não adianta só informar uma vez e parar. Né? Tem que continuar informando até que a pessoa resolva responder e tirar a mão dela. Tá? Então, a concentração, a quantidade de neurotransmissor liberado vai depender do tipo de estímulo, a intensidade do estímulo. Tá? Então, tem estímulo sensorial, né? Ocorre a despolarização,
essa informação vai à frente, tem uma sinapse nervosa. Sinapse, a gente vai ver o que é o conceito de sinapse já, né? Ocorre a vascularização no neurônio secundário, e é isso, o estímulo vai à frente, certo? Ok, o que é sinapse, né? Então, nós temos a sinapse é a região entre um neurônio e outro. É a região, o espaço que ocorre, microscópico, né? Que ocorre entre os pés terminais de um neurônio e os dendritos de outro neurônio. Tá? Um outro conceito que vocês vão encontrar é, e aí nós vamos dizer o seguinte, se a gente tem aqui a região sináptica, ou seja, isso aqui é a fenda sináptica, né? Pessoal, isso é a fenda sináptica, espaço sináptico. Isso aqui é a sinapse. Sinapse é espaço onde ocorre comunicação de um neurônio com outro, ou comunicação de um neurônio com uma fibra muscular, ou comunicação de um neurônio com uma fibra, uma glândula. Tá? Enfim, isso a gente chama de espaço sináptico, fenda sináptica, ou ainda sinapse. Então, aqui nós temos a região sináptica. E aí tem uns conceitos chato, né? Essa região anterior, que a gente não enxerga o que é, deixa eu ver se aqui vai aparecer. Ó. Aqui, essa região anterior, a gente diz que é membrana pré-sináptica, que está antes da sinapse. Consequentemente, a posterior, né? Aqui a posterior é membrana pós-sináptica. Então, quando a membrana pré-sináptica liberar seus neurotransmissores na fenda sináptica, esses neurotransmissores poderão ou não afetar a membrana pós-sináptica, certo? Então, nós temos aqui um potencial pré-sináptico, certo? Vem a informação antes da sinapse, né, no neurônio anterior à sinapse, pré-sináptico, e a membrana pós-sináptica pode ou não responder. Por que pode ou não responder? Porque pode ser que esse neurotransmissor que está sendo liberado aqui na sinapse produz um potencial pós-sináptico excitatório ou produz um potencial pós-sináptico inibitório. Então, pode ser que esse neurotransmissor excite ou iniba o neurônio seguinte. Então, essa sinapse pode ser uma sinapse excitatória ou uma sinapse inibitória. Putz, Mary, o professor tocou o horror na cabeça. Gente, é simples. Vamos lembrar do que a gente falou até agora. Quando abre canais sódio, entra carga positiva e ocorre, então, aí a despolarização. Ou seja, eu estou com o meu neurônio negativo, membrana negativa, menos 70. Certo? Se entrar um íon positivo, vai ficar mais próximo do zero, vai abrir canais de sódio, e aí nós vamos ter despolarização. Então, cargas positivas, ou melhor, informações que venham nessa sinapse, ou seja, neurotransmissores que possibilitem a abertura na membrana pós-sináptica, ou esses dendritos e essa membrana do corpo celular aqui, né, esses dendritos que estão aqui, essa membrana pós-sináptica, abram canais de sódio ou abram canais elétricos positivos, cátions, se entrar monovalente, ou melhor, se entrar em cargas positivas, nós vamos ter um potencial pós-sináptico, ou melhor, uma sinapse excitatória. Certo? De novo, se o neurotransmissor que vier aqui, que é um neurotransmissor, é uma informação, ele vai dizer assim, ó, faça tal coisa. Ele vai chegar aqui e vai só mandar esse aqui fazer alguma coisa. Esse neurotransmissor liberado pelo neurônio pré-sináptico, liberado na fenda sináptica ou na sinapse, neurotransmissor liberado na sinapse, provocar abertura de canais para íons positivos, vai ser excitatório. Agora, o contrário também é verdade, né? Se esse mesmo neurotransmissor, ou melhor, se outro neurotransmissor liberado aqui provocar a abertura de canais para íons negativos,
a nossa membrana, vamos voltar um pouquinho. Eu queria voltar, não vai ter, não vai ter. Muito, né? Se entrar em um positivo, vai subir, vai discordar. Agora, se entrar em um negativo, abrindo aqui, isso aqui fica menor, né? Ó, se entrar em um íon negativo, vou botar, fazer conta que um íon embaixo é uma carga. Um íon negativo menos 66. 200 íon negativo menos 265. Né? Então, se aqui eu conseguir colocar... Meu Deus, por que eu fiz isso? Tá? Aqui. Se aqui esse neurotransmissor provocar abertura de canais para íons negativos, essa membrana vai ficar cada vez mais negativa. Então, de menos 70, ela vai vir lá para menos 100, menos 150. Quer dizer, ela não vai se despolarizar tão fácil. Vai ser muito difícil. Né? Vai ser uma inibição da sinapse. Então, às vezes, a gente tem alguns neurotransmissores liberados que bloqueiam essa sinapse. Né? Dopamina, algumas outras drogas. Às vezes, por que as pessoas... a pessoa sofreu um acidente, quebrou a perna, saiu lá de dentro do carro, do local do acidente, caminhando normalmente, não sentiu dor. Depois que o corpo esfriou, uma hora, depois foi ver que estava com a perna quebrada, foi ver que tinha queimado o braço, foi ver que não sei o quê. Por quê? Porque os sinapses daquela região para o reflexador, por exemplo, foram bloqueadas endogenamente. Alguma coisa aconteceu ali. Vamos falar mais um pouquinho disso. Tá? Então, assim, ó, potencial excitatório, né? Potencial pós-sináptico excitatório. Então, como é que ocorre o potencial excitatório? Quando houver um aumento de carga de menos 65, ou seja, do potencial de repouso, para menos 55, que dá 45, né? Menos 50, digamos. Por exemplo, quando houver mudança para valores menos negativos, dizemos que houve um potencial pós-sináptico excitatório. Assim, quer dizer, se nós tirar lá do potencial de repouso e trazer para mais alto valor de eletricidade na membrana, microvolts, né? Milivolts. Se no caso eu conseguir trazer para a abertura de canais de sódio, ele vai abrir canais de sódio e vai acontecer o evento tudo ou nada, ou seja, vai despolarizar. Se por acaso eu provocar a abertura de canais de cloreto, por exemplo, que são que o cloro é um monovalente negativo, né? Cli menos, o Cl menos, o cloro, é um monovalente negativo. Então, se abertar, a provocar abertura de canais para cloro ou para cloreto, esses íons fluem para o interior dos canais, né? Vão entrar pelos canais e daí esses íons fluem para o interior dos canais de potássio, abrem-se o fluido para o exterior, aumentando o grau de negatividade e evento chamado de hiperpolarização, havendo assim uma inibição neural. Tá? Então, o que acontece? Os canais de potássio, além de eles serem negativos e baixarem a positividade da membrana, eles ainda abrem os canais de potássio. Eles fazem uma bagunça lá. Eles estimulam os canais de potássio a abrir. E o potássio que está em uma alta concentração acaba saindo. Né? Então, nós ficamos menos capacidade ainda, fica muito negativo, tá? E nós não vamos conseguir, com o mesmo estímulo, né, que nós precisávamos de 20, ó, digamos, de 65 para 45 precisa de 20. Né? Agora, está em menos 80 ou está em menos 100. Né? Vou precisar de um estímulo muito maior para que eu consiga sentir dor, por exemplo. Consiga passar essa informação adiante. E é através disso aqui, gente, que a gente vai trabalhar em clínica, por exemplo, em anestesia local. Tá? Por exemplo, em anestesia local, vai se acontecer isso aqui. Vocês vão ter bloqueios em anatomia, vocês estão vendo muitos locais onde tem níveis, onde podem fazer bloqueios. Quando chegar lá em técnica cirúrgica, vocês vão ver isso aí também, vão aplicar esse conhecimento, sabendo que vocês podem fazer uma anestesia no local, né, e paralisar só aquele membro. Por exemplo, cesariana em humano, né? Você faz aquela anestesia raquidiana, a pessoa fica acordada conversando com o médico. Só não sente das pernas para baixo, né? Da metade da coluna para baixo não sente. Movimenta braço, movimenta tudo, conversa, só que da metade da cintura para baixo não sente nada. Então, ali houve um bloqueio local, né? Então, vocês
consegue fazer isso conhecendo a anatomia dessa pessoa, desse animal, conhecendo a fisiologia, sabendo onde é que vocês têm que dar aquela anestesia para que aqui eu feche esses canais. Eu vou botar o anestésico aqui e vai provocar um bloqueio nessas fibras nervosas, e mesmo que esse neurônio que esteja a informação, está doendo, está doendo, está doendo, está cortando, está queimando, está liberando o neurotransmissor aqui, esses neurotransmissores vão ficar aqui e não vão conseguir abrir os canais. Não vai conseguir estimular a ponto de provocar despolarização e mandar essa informação vedora adiante. Por exemplo, é isso que eu estou fazendo. É um exemplo, tá, gente? Tá? Aí eu já tinha falado, condução, né? A condução é sempre num sentido só, direção corpo será os pés terminais, né? Então ela sai da zona de gatilho, pelo axônio até os pés terminais, né? Então ela vai despolarizando, ó, aqui está ali, aqui já está aqui, assim sucessivamente, tá? Que é esse mesmo slide, ó, sempre propagação num sentido único, né? Tá? Aqui nós vamos ter, por exemplo, em alguns tipos de neurônio, né, tem a tal de fluxo de corrente que depende de onde, aqui nesse neurônio, que é o mais comumzinho, acontece isso aqui, né? A informação vem daqui, certo? E vai para lá. Existe o tal de neurônio bipolar, que a gente vai ver depois, ele tem dois lados, o corpo fica aqui, é parecido com aquele neurônio primário, mas não é aquele, né? Que ele vai, na zona de gatilho, vai liberar informação para dois lados. Tá? Nesse tipo de neurônio acontece. Então, estimula aqui, lógico, tá tudo, as cargas elétricas vão sendo trocadas a partir daquele ponto, né? Aquele ponto de origem. Tá? Aqui, então, nesse outro tipo de neurônios, ó, que foi lá na zona de gatilho, ó, a informação aqui despolarizou, né? Então aqui está começando a despolarizar. Então, essa região aqui, ó, é a região excitável. Já está recebendo a excitação, já está despolarizando. A região mais à frente está em repouso ainda. Certo? Aqui já está despolarizado. Né? Se nós continuarmos, ó, aconteceu assim, foi para frente, agora a gente está aqui. Ó. Aqui está despolarizando, a região excitável está um pouquinho para frente. Lá no final do axônio está em repouso, e a parte que já despolarizou, né, está repolarizando. Começa a repolarizar, ela está em período refratário. Por que esse neurôniozinho, essa potencial que está aqui, ó, trocando carga que não troca aqui? Porque aqui tem período refratário. Ó, nota que os sinais aqui estão parecidos com o que acontece aqui, ó, na membrana. Então, por que aqui não vem agora a eletricidade de lá para cá? Porque aqui tem período refratário, ele está aqui, ó. Está no período refratário, não consegue receber esse estímulo. Tá? Então, para isso que existe tal período refratário. Para que não comece a eletricidade ir, daqui a pouco a eletricidade voltar, a eletricidade ir, a eletricidade voltar. Então, aqui está repolarizando, e agora, daqui a pouco, já vai ficar em repouso. Mesma ideia, né? Função do impulso nervoso. Despolarizou, né? Então vai despolarizar o próximo, né? Despolarizou o próximo, essas polarizações no próximo provoca período refratário no anterior, despolariza o outro, e assim sucessivamente. Aí esse aqui agora está despolarizando, esse aqui tem período refratário. E esse aqui já está pronto de novo, esse aqui pode receber outro estímulo. Tá? Tá entendendo? Mesmo slide, não vou repetir. Né? Só está mostrando, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Copiar na zona de gatilho, o neurônio é sempre se propaga o sentido da despolarização. Tudo bem. Tá? Provocação bidirecional é evitada devido ao período refratário. Sim, ela não vai para os dois lados, né, por causa do período refratário. Então, por que ela não volta para cá? Por causa do período refratário. Tá? E aqui está o axônio sem mielina e o axônio com mielina que eu tinha falado para vocês lá. Tá? Então, um axônio sem banha de mielina ou desmielinizado, e um axônio com banha de mielina ou mielinizado. No axônio sem banha de mielina, a informação vai sendo trocada devagarinho, vai indo. Aqui troca, pula e vai embora. Então, a transmissão aqui é mais rápida. Pula, saltatória. Então, em axônios com bainha de mielina, ou axônios ou neurônios mielinizados, a transmissão do impulso é muito mais rápida, porque ela é saltatória, vai pulando de nozinho em nozinho.
né? Então, tá aqui, ó. Tá? Ó. Nas fibras mielinizadas, o potencial de ação só se desenvolve nos nós de Ranier. Sob a bainha de mielina, não há canais iônicos. Então, aqui foi bloqueado esses canais. Então, as coisas aqui, salta para lá, as coisas aqui, salta para lá. Tá? Isso ocorre, provoca o quê? Então, provoca um aumento na velocidade de condução. Para terminar, vou ver aqui, vamos falar disso aqui. Mesma coisa que eu mostrando aqui, ó, salta, salta, né? Núcleo, salta, 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 tá? E aqui tem os calibres, tá? Os calibres, que além do que a gente já viu o seguinte, existe uma diferença na velocidade de condução, então, de neurônios mielinizados para neurônios amielinizados ou desmielinizados. Aqueles neurônios amielinizados, ou seja, sem mielina, conduzem mais devagar do que os neurônios mielinizados. E dentro da classe de neurônios com bainha de mielina ou mielinizados, existem neurônios com espessuras diferentes, certo? Então, existe neurônio mais grossinho e neurônio mais fininho, que está aqui em cima. Tá? Então, existe os neurônios em A alfa, A beta, A gama. 3 tipos de neurônio. O A alfa é o grupo 1, que ele é muito mais espesso. Né? O A beta é o grupo 2, uma espessura média, e o A gama bem fininho. Dentro desses neurônios, o que conduz mais rápido, com maior velocidade, é aquele mais espesso, com maior espessura. O neurônio A-alfa conduz em torno de 80 a 120 metros por segundo. Tá? Já o outro de 30 a 70 metros por segundo e o A-gama de 5 a 30 metros por segundo. Tá? Então, dentro destes neurônios, nós temos diferenças de condução, né? Então, velocidade. E aí nós vamos ter tipos de neurônios diferentes no nosso organismo, dependendo com o tipo de transmissão, de informação a ser passada. Tá? Por exemplo, aqui diz assim, músculo, próprios receptores dos músculos esqueléticos. Né? O que é o próprio receptor? Receptor de localização. De olho fechado, eu sei se meu braço está esticado para trás, para cima, para baixo, estou com o braço dobrado ou não. Quem me dá essa informação para mim saber se o braço está dobrado ou não, mesmo que não seja você que está dobrando, é outra pessoa, vocês sabem disso, como é que está a posição do braço, são os próprios receptores. Tá? Mecanorreceptores da pele, né? E as sofrem ações mecânicas, são tipo alfa, A, beta. Né? Receptores de dor, de temperatura, tipo A, gama. Tá? E os receptores C são aquele quarto tipo que não tem bainha de mielina. Tá? Também para dor, para temperatura, para vibração. Normalmente, esse tipo de receptor C conduz informações que a gente chama não confiáveis. Por exemplo, cócegas. Cócegas é uma informação não confiável. Tá? Por que isso? Porque aqui, ó, a eletricidade, lembra, gente, que neurônio está passando no meio de fibra muscular. Está passando no meio de um monte de tecido. Para trazer informação da ponta do dedo até o córtex cerebral, ele atravessa um monte de tecido, passa encostando em um monte de região, um monte de fibra muscular e outros neurônios. Então, se esse neurônio estiver dando choquezinho por tudo que passar, ou seja, sem fibra, sem uma capa, sem uma proteção, a eletricidade fica passando aqui, e tem um outro neurônio encostado nele, ele vai afetar aquele outro neurônio. Ou tem uma fibra muscular encostada nele, ele vai afetar aquela fibra muscular. Então, por exemplo, cócegas, né, é uma coisa que a gente sente cócega, mas não sabe muito bem como é que é aquela coisa, né? Então, é mais ou menos isso, tá? Arrepio, né? A vibração, falou aqui, eu lembrei do arrepio. A pessoa levanta, sai de noite, vai no banheiro, no escuro, no corredor, quando está voltando, sente um braço gelado, uma mão gelada no ombro. Olha para trás, não tinha ninguém. Meu Deus, até eu me arrepiei agora aqui. Tá? Então, são informações não tão confiáveis. Ah, porque o Papai do Céu quis, Bia. Porque quanto maior o calibre, mais rápido. O Papai do Céu fez assim. Ah, mais ou menos isso. É porque... É porque... é por causa disso aqui, ó. Mais ou menos aqui, a mesma bainha de mielina, a informação aqui diz que
aqui diz assim, ó, nas fibras mesadas, sob a bainha de mielina não há canais iônicos, mas a eletricidade passa igual por baixo da bainha de mielina, tá passando por baixo da bainha de mielina, tá? E quanto mais apertadinho for, mais difícil. Se o canal for apertadinho, passa mais devagar. Se o canal for mais aberto, passa mais rápido. Mais ou menos isso, teoricamente. Tá? Então, eles são mais rápidos porque tem maior espessura, dá mais velocidade para a condução dessa energia. Tá? Por isso. Então, quanto maior o calibre, maior a velocidade de condução. Tá? Então, assim, ó, via de regra, neurônios mielinizados conduzem mais rápido e com informações mais confiáveis, mais seguras do que neurônios sem mielina. Dentro de neurônios mielinizados, os mais rápidos, mais seguros, são os mais espessos. Tá? O que mais? É isso. Aqui diz o seguinte, ó, doenças que causam perda da mielina afetam a velocidade de condução e do impulso nervoso. Né? Então, se tiver alguma doença que destrua a bainha de mielina, que provoque desmielinização, né? Aqui, então, o choquezinho vai acontecer nos lados, né? Vai acontecer também... Então, aqui isso aqui está dentro do músculo, né, gente? Atravessando o músculo, uma fibra muscular de um lado, no outro. Então, por isso que é encapado, por isso que eu digo que tem essa proteção, é isolado. Essa bainha de mielina é um isolante elétrico. Se não tiver isolado, ele vai afetar a fibra do lado. E aí vai dar choquezinho. Né? O Parkinson é uma doença degenerativa. E uma das degenerações que ocorre é a destruição de bainhas de neurônios, inclusive os neurônios, né? Mas de bainhas de mielina de neurônio. E aí a pessoa fica com aquela mão tremendo, né? Você não consegue segurar as coisas, não tem firmeza na mão, porque a informação está passando para as fibras do lado. Quem já viu na nossa rede, então vamos falar do veterinário, né? Cachorrinho com sequelas de sinomose. O vírus da sinomose é um vírus parente do sarampo humano, né? Eles são primos. Só que a gente não pega a sinomose e eles não pegam sarampo, não se assusta. Pode dormir abraçado no cachorro e ele, se você tiver com sarampo, também pode dormir abraçado que você não vai pegar, tá? Não vem me falar que Covid é de morcego, porque não é bem assim a coisa. Tá? O vírus dele não passa e nós não passamos. Bueno, vamos de novo. Então, o que acontece na sinomose? Uma das sequelas é a destruição, né, de bainha de mielina. E ocorre isso aí, o cachorrinho está deitado, com as pernas, começa a mexer a perna, existe trismo mandibular. O que é trismo mandibular? O cachorro está sempre contraindo a mandíbula, né? Está sempre apertando os dentes, assim, sempre dormindo, acordado, está sempre aqui na região da testa do cachorro, com as contrações involuntárias, né? Então, existe muita contração involuntária, principalmente nos músculos subcutâneos do animal, né? Ele começa a contrair, tá? E essas contrações são porque está vindo a informação de tato do ambiente, de frio, de temperatura, que atravessa a pele e vem ao centro nervoso. Atravessa a pele, que é a região do subcutâneo, região do músculo subcutâneo, região do músculo que está recobrindo o membro. Ao vir aquela informação da pele para o centro nervoso, essa região é afetada. Esse músculo é afetado porque não existe um isolante. O choquezinho elétrico dá choquezinho aqui no músculo e o músculo responde porque acha que está sendo estimulado. Tá? Então, redução na velocidade de condução nervosa e também ocorre outras coisas como lesões, né? Informações desencontradas, enfim. Tá? Tipos básicos de neurônio, né? O bipolar, que eu falei para vocês, ó, ele manda para lá e manda para cá. Ele vai receber um pé terminal de alguém aqui, o corpo neuronal dele, né? O corpo do neurônio vai mandar informações. Tem duas zonas de gatilho, então ele vai para lá e vai para cá. É um neurônio bipolar. Um neurônio unipolar, né? Mas é um neurônio sensorial, a gente chama de neurônio primário. Era aquele que estava enrolado lá uns 5 slides para trás, num receptor. Então, ele fica no receptor, a informação, esse aqui são os dendritos, né? Então, vem para cá e chega no corpo, e depois o negativo, pé terminal. Esse aqui é aquele comum, o motoneurônico, vocês
estão acostumados a ver nas figuras quando fala-se neurônio, né? E o neurônio piramidal. Tá? Ele tem bastante detrito, ele é um neurônio que abrange uma área maior. Tá? Então, os mesmos tipos de neurônios, né? Mostrando para vocês, ó, então aquele neurônio receptor, que é esse aqui, ó, o unipolar, né, ou primário. Aqui, então, a célula receptora, ó, ele vem, entra no corpo e vai para lá. Tá? O, o neurônio sensitivo, né, esse que está aqui, ó, motoneurônio, né, motor e eferente, então, motor eferente, ó, tá? Aqui, o piramidal, né, então, o interneurônio, o bipolar, que vai para lá para cá, tá? Então, alguns tipos, só para você saber que existe. Tá? E acho que nós vamos parar por aqui hoje, tá? A gente para aqui, que depois a gente já vai entrar em tecido. Isso aqui já é mais informações de... tem 2 slides, gente. Desculpe, vamos falar esse slide, então. Tem 2 slides. Mas eu vou repetir isso aqui daqui a uns dias, esses mesmos slides aqui, porque eu vi que a gente vai falando de motor somático e motor autônomo, né? Eu vou falar desse sistema autônomo, acho que na próxima semana, então, porque eu achei que... Mas vamos terminar aqui, tá? Então, ó, só para vocês terem noção, eu vou repetir isso aqui semana que vem. Aquele neurônio, tá? Motor, ou seja, está levando uma informação de ordem de contração para o músculo, por exemplo, né? Motor, não é sensitivo, ele não sente, o motor. O neurônio motor, no sistema somático, que é aquele que controla o músculo esquelético, ou seja, somático, que a gente tem vontade sobre ele, que a gente pode controlar voluntariamente nesse tipo de neurônio, tá? Nesse tipo de tecido, desculpe, né? Nesse sistema somático, que a gente tem controle voluntário, que é erguer o braço, erguer a perna, então, sobre os músculos esqueléticos, os músculos que estão sobre o nosso esqueleto, a gente tem uma fibra nervosa apenas. Então, se vem uma ordem do sistema nervoso central, seja da medula espinhal em direção ao músculo, ou do córtex cerebral em direção ao músculo do pé de vocês, para vocês levantarem o pé, ele vai ter o comprimento desde o córtex cerebral até o pé de vocês. O axônio dele percorre tudo aquilo lá. Tem 1 metro e meio de axônio. Mas eu não enxergo, claro, é microscópio. Tá? Em anatomia, vocês vão enxergar feixes nervosos que não vai ter um neurônio só, né? Vai ter 200, 300, 500 motoneurônios indo para aquele local. Então, eles ficam mais espessos e vocês conseguem passar o dedo lá, quando vocês voltarem para a aula de anatomia prática, passar o dedo parece um fio dental, né? Um fiozinho branquinho assim no meio dos músculos. Tá? Certo? Já no sistema nervoso autônomo, que é aquele sistema vegetativo, que é aquele sistema que a gente não tem controle, que é batimento cardíaco, sistema respiratório, movimentos peristálticos, digestão, absorção gastrointestinal, enfim, secreção de alguns hormônios. Então, a gente não tem controle, né? A menos que alguém está dizendo, só um pouquinho que eu vou secretar o hormônio do crescimento. Tá, já secretei. Não tem como. A gente não controla. É involuntário. Nesse sistema involuntário, o motoneurônio, ou seja, aquele que manda informação para o coração bater, manda informação para o pulmão inflar, desinflar, enfim, manda informação para o órgão, esse motoneurônio, esse neurônio efetor, eles são 2. Um neurônio, outro neurônio. Tá? Aqui é um só. Esses 2 neurônios, eles são divididos em um neurônio pré-ganglionar, um gânglio com outro neurônio pós-ganglionar. Aqui está representando 2, tá? Para mostrar para você que um gânglio é um acúmulo de corpos neuronais. Vai ter 3, 4, 5, por exemplo. Vem uma ordem do sistema nervoso central para o coração, para aumentar a frequência cardíaca, por exemplo. Essa ordem vai descer do córtex, vai chegar em um gânglio, e ali vai fazer sinapse. Esse gânglio é cheio de corpo celular, está cheio de neurônios. E aí vai vir um neurônio para a base do coração, um neurônio para o lado do coração, um neurônio no átrio, um neurônio no ventrículo, um neurônio cheio de neurônios,
e vai mandar, todos os neurônios vão mandar informação para o coração. Então, nós vamos ter neurônios pós-ganglionares e neurônios pré-ganglionares. Tá? Certo? Então, quando é voluntário, é uma fibra nervosa apenas. Quando é involuntário, são no mínimo 2 fibras nervosas, uma pré e uma pós. Isso, exatamente. São 2 no mínimo, né? 2 às vezes são um mais do outro. Mas normalmente no gânglio vai ter muito mais neurônio saindo aqui. Então vai ser um que chega aqui e aqui tem diversos. Mas no mínimo 2. Tá? Então tá. Células da glia. O que é isso aqui? São neurônios modificados. Só para você saber. Existem. Tá? São neurônios diferentes que exercem outras funções, principalmente como nutrição. Tá? Então existem neurônios, ó, que estão aqui, ó, ligados. Então, o neurônio está ligado no vaso sanguíneo. Então ele está fazendo inter-relação entre o vaso sanguíneo e o neurôniozinho. Porque, mas para que isso? Gente, isso aqui é uma fibra nervosa. Gente, isso aqui é uma célula, ela precisa de aporte nutricional para viver. Assim como qualquer outra célula do corpo, o neurônio precisa de ATP, o neurônio precisa de fosfato, o neurônio precisa de cálcio, ferro, fósforo, tudo. Oxigênio, principalmente. Então, vem de onde? Do nosso vaso sanguíneo. Então, esse aqui é um astrócito, né? Aqui é o astrócito, serve para nutrição, metabolismo. Então, nós temos alguns tipos de neurônios que fazem esse serviço. Tá? Tem os neurônios da macroglia ou da microglia, são maiores ou menores. Independente dessas classificações, tem lá o astrócito, que faz nutrição, né? Os epididimais, que revestem os ventrículos cerebrais, a oligodendróglia, que faz a síntese de mielina, e a urticária, que faz limpeza, né? Então, a gente tem alguns neurônios que estão aqui fazendo limpeza. Limpeza de quê? Morte de tecidos, retirada de células mortas, retirada de bactérias mortas, né? Tem célula que está fazendo nutrição, tem células aqui, que é o oligodendrócito, ó, tá? Está refazendo banha de mielina. Ah, então, por exemplo, doenças degenerativas, onde perde a banha de mielina, ela pode ser refeita? Pode, ela é refeita? É, só que não é uma coisa de um dia, 2. É coisa de anos. É muito lentamente que se faz. Tá? E aí faz uma bainhazinha, vai fazer a outra. Né? Se tu pensar que isso é uma coisa microscópica e demora um tempão para fazer uma, 5 centímetros de revestimento de banho de menino demorar mais de 2 anos. Tá? Então, só para mostrar para vocês que existem tipos de neurônios diferentes que fazem, além de nutrição, fazem outro. Oi. Ele dá, na verdade, é o nome mais atual, tá? Por exemplo, assim, a microglia tem as oligodentóglias e as tegáglias, tá? Essas células oligodentóglias, elas dão origem foi descoberto como sendo célula de Schwann. Quando a pessoa descobriu, ela só sabia que existia isso aqui, ó, aqui, tá? O tal do Schwann é esse, ou quem descobriu essa célula, não sei se o cara era Schwann, o filho dele era Schwann, ou o irmão dele Schwann, né? Quem descobriu, quando descobriu, só descobriu isso aqui, ó. Agora, o que dá origem a isso aqui é tal do oligodendrócito. Tá? Então, ela tem o nome de Schwann porque foi o cara que botou, né? Se ele tivesse descobrido isso aqui, então isso aqui deveria ser célula de Schwann 1, célula de Schwann 2, sei lá. Tá? Então, vocês vão ver, às vezes não tem o nome de alguém, porque não foi descoberto, e quem descobriu não foi tão egocentrista e botou o próprio nome. Tá? Certinho. E aqui acabou. Tá, meu povo? Certo? Segunda-feira, gente, como é que nós estamos de... Vocês têm... Não é feriado, né? É feriado segunda? Não, né? Vamos ter aula prática todos juntos, às 10h30, turma 1 e 2. E aí eu vou fazer uma aula prática com vocês, justamente sobre essas espessuras de neurônios, tá? Certinho? Pode ser? Combinado? Ok, tá. Eu mando no grupo do WhatsApp lá, tá? Tem alguns que não participaram da aula hoje. Daqui a pouco eu já gravo a aula e mando para vocês. E mando no grupo do WhatsApp. Então, segunda às 10h30, as duas turmas junto, todo mundo junto.
e aí eu faço uma aulinha prática para nós, é aula rapidinha, não é muito demorada, tá? E já vou fazer, vou dar uma explicação, vou deixar umas perguntinhas, daí a gente vai corrigindo elas e já vou começar a fazer a avaliação a partir, por exemplo, dessa primeira aula. Tá? Já vou deixar os exercícios, e aí vocês, na outra segunda, a gente corrige essa aula e avalia. Tá? Mas a gente vai conversar sobre isso. Tá? Então, segunda-feira, nossa aula prática, primeira aula prática. Tá? Depois eu coloco no WhatsApp. No mais é isso, gente. Muito obrigado. Vamos ver, alguém falou alguma coisa? Essas coisinhas aqui. Ah, ok, a Bia. Tá? Então tá. No mais é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e pela paciência de vocês aqui, né? Com essas aulas virtuais. Tá? Qualquer coisa, podem me chamar no WhatsApp, a hora que for. Talvez demore um pouco para responder, mas eu respondo. Tá? Um grande abraço. Se nós não nos falarmos, mais um bom fim de semana a todos. Descansem na medida do possível e não se estressem demais. Tá, queridos? Feito. Tchau, tchau.